Bom dia, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. E vamos nesta manhã meditar numa porção da palavra do Senhor que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 14 ao 17, que diz: Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e, por meio dela, muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. É um texto lindo e cheio de conselhos para a gente, né? O texto começa dizendo: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus queridos, nós somos chamados à paz. A paz no mundo em meio a guerras, em meio a tanta confusão, em meio a tanta discórdia, seja ela política, religiosa. A gente vive num mundo de guerras, um mundo onde uma palavra que você diz pode ser deturpada nesse mundo também de tecnologia e de redes sociais, né? Mas o conselho aqui do autor da carta aos Hebreus é: procure viver em paz com todos, a começar dentro de casa, que é o nosso grande desafio, né? Procure viver em paz com todas as pessoas, no seu trabalho, no ambiente da tua casa, no ambiente da faculdade, no ambiente escolar, e com os vizinhos, né? Procure viver em paz. A paz é uma coisa preciosa. E Jesus, o príncipe da paz, um dia nos resgatou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, a gente que anda com Jesus, que tem Jesus no coração, não podemos ter outra atitude a não ser uma atitude de pacificação, atitude de paz. E o texto nos convida a isso: procurem. Então, é um conselho e está dizendo que é um passo que a gente deve dar, né? Não é que as pessoas tenham paz com a gente, é que a gente procure viver em paz com todos, né? Ainda que apareçam afrontas, ainda que apareça gente querendo guerrear, a paz é uma característica de Jesus, ele é um atributo divino, ele é o príncipe da paz. E nós que andamos com ele, que o aceitamos, que temos ele no nosso coração, devemos também viver em paz com todos. E busque a santificação, o autor diz. O que é buscar a santificação? Sabemos que santificação é separação. Deus nos separou para uma vida nova. Então agora a gente deve buscar dia a dia ser mais parecido com Jesus. É como aquele hino que diz que ele cresça e que eu diminua. Quando a gente busca essa santificação, a gente está dizendo: Jesus, vive em mim, reina em mim, age por mim. Eu quero agora ser totalmente dependente de teu e entrego minha vida de uma maneira tal que cada dia eu diminua, eu desapareça, que o Senhor vive e reina em mim. Então eu vou buscar essa santificação. Essa santificação é se tornar mais parecido com Cristo. Essa não é a nossa meta como cristãos, que a gente possa ser mais parecido com Jesus a cada dia. E é isso que o texto nos convida. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ele prossegue no versículo 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Olha, não cabe também para o cristão, para aquela pessoa nascida de novo, que conhece o Senhor, que quer ser parecido com Jesus, viver agora, né, com raiz de amargura, né? O texto está dizendo: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Raiz de amargura é a falta de perdão. É você que foi ofendido e você vai nutrindo aquele sentimento amargo, né? Raiz de amargura é isso, é você nutrir um sentimento amargo dentro de você e isso vai criando raiz, isso vai ficando difícil de arrancar e daqui a pouco muitas pessoas são contaminadas. Por quê? Porque você vai transbordar esse sentimento amargo, você vai contar para outras pessoas sua amargura, vai afetar o irmão, vai afetar as pessoas que estão ali próximas a você. É como uma laranja
estragada dentro de um cesto, vai contaminando, e a Bíblia está dizendo aqui para a gente, o autor da carta aos Hebreus, cuidem, não deixe que ninguém fique afastado da graça de Deus, que você, ao nutrir um sentimento ruim, ao nutrir uma mágoa de uma pessoa, uma amargura, um sentimento mau, isso cria raiz, e criando raiz, ele vai contaminar todos os que estão à volta. É muito preocupante isso, que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente procure isso, né? Cuidar, para que nenhum sentimento, meu Deus, alguém me ofendeu, que você possa de imediato, né, perdoar. A palavra de Deus diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, você teve aquele momento difícil durante o dia, não deixe que anoiteça e entre para o outro dia com esse sentimento ruim. Não deixe que ninguém fique fora da graça de Deus e que esse sentimento amargo tome conta de você e através dele muitos sejam contaminados. É um outro conselho aqui do autor da carta aos Hebreus nesse capítulo 12 e verso 15. E agora nós vamos para o verso 16, o último ponto desse texto, que diz assim: e cuidem para que não haja nenhum profano ou impuro, como Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tenha buscado. É um texto bem interessante essa parte aqui, esse verso 16 do capítulo 12, porque ele diz assim, que não seja, né? Não cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano. E quando a gente fala de impureza, né, o que é impuro, o que é profano, a gente pensa logo que isso está atrelado a pecados sexuais. Mas não é apenas isso. Ele está dizendo assim, aí ele cita Esaú. E o que foi que Esaú fez? Esaú abriu mão da sua primogenitura por um prato de comida. A história é o seguinte, muitos conhecem. Esaú, ele era caçador, ele estava na caça, e o seu irmão, que ficou em casa, que era Jacó, né? Ele estava ali cuidando das coisas do lar, ajudando a mãe. E aí ele preparou um guisado de lentilha muito gostoso. E quando Esaú chegou cansado, ele viu aquele cheiro, ele foi tomado por aquele desejo de comer, ele estava com fome. E aí o seu irmão, que já estava de olho na sua primogenitura, Jacó, disse assim, olha, eu te dou um prato de lentilha se você me vender o seu direito de primogenitura. A gente faz uma troca aqui. Eu te dou a comida e você me dá o seu direito de primogenitura. E naquele momento, Esaú, cansado e com fome, se esqueceu da bênção que era a primogenitura. Quais os direitos da primogenitura? Os direitos da primogenitura, em primeira instância, era que o filho, que era o primogênito na casa, ele herdava a herança de forma dobrada. Além de que ele era o sacerdote dentro do lar, ele era a pessoa que substituía o pai em caso de morte, ele era a pessoa que ia tomar a liderança dentro da casa, dentro do clã, dentro daquela família. Então era uma coisa muito preciosa, entre outros direitos. E Esaú, naquele momento que estava com fome, ele se esqueceu disso e simplesmente ele disse, quem me importa saber de primogenitura agora, eu quero matar a minha fome. E o texto está dizendo, olha, que ele agiu de forma impura e profana. O que quer dizer? Que ele deixou as coisas sagradas, que ele deixou as coisas importantes por um momento, por um prazer momentâneo. E isso traz uma lição muito importante para nós. O que é que a gente está abrindo mão aqui, né, nesse momento, contemporaneizando esse texto, trazendo ele para os nossos dias? Muitas vezes a gente abre mão de coisas espirituais, de promessas de Deus, de direitos que foram conquistados para a nossa vida por um prazer momentâneo, seja ele sexo, comida, poder e tudo aquilo que é momentâneo, que a gente sabe que passa e que a gente quer viver o momento aqui, o agora, sem atentar para as coisas futuras, para aquilo que é mais importante, para aquilo que é sagrado. Então, foi o que Esaú fez, ele deixou uma coisa sagrada, ele deixou um direito que era poderoso, maravilhoso para a vida dele, por desfrutar de um prazer momentâneo, para saciar uma necessidade do aqui, do agora, sem olhar para o todo, para o futuro, para a sua vida, para aquilo que era tão precioso e sagrado.
E aí o autor da carta aos Hebreus, ele traz esse conselho para a gente nesse versículo 16 e 17 do capítulo 12. Ele diz: cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. E o texto diz que ele se arrependeu. E se arrependeu amargamente, e chorou muito pela sua má escolha. Mas aí as coisas já não tinha mais jeito para ele. A coisa já não tinha mais. Ele com lágrimas procurou arrependimento, mas já era tarde. Já outro tinha assumido o seu lugar, o seu posto de primogênito. Então, meus irmãos, essa palavra que eu quero deixar para nós nesta manhã, que o Espírito Santo me tocou para trazer para a gente, né? Que a gente possa aplicar tudo o que foi ensinado aqui, esses 3 pontos da carta aos Hebreus, no capítulo 12, dos versos 14 ao 17. Procurar a paz com todos, procurar a santificação, ser mais parecido com Jesus, né? Não deixar que raiz de amargura tome conta do nosso coração e muitos sejam por ela contaminados, e que a gente viva um eterno tormento pela falta de perdão. E por fim, que a gente procure olhar para as coisas espirituais, né? Não cometer os mesmos erros de Esaú. E tem pessoas que a gente aprende com ela, com os erros dela, que é um exemplo. Muita gente são espelhos pelo que elas fizeram na vida, para que a gente possa se espelhar em suas obras. Mas tem pessoas também que a gente pode aprender com os erros dela. E está aqui um exemplo, que a gente não faça, não seja impuro, não seja profano como Esaú, que abriu mão da sua primogenitura, que abriu mão de promessas eternas, de valores muito melhores e maiores, por um prazer momentâneo. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Um beijo no coração. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por sua palavra. Paizinho, eu te louvo, Senhor, por essa palavra linda que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, e que aplica, Senhor, ela primeiro em mim, Pai, e depois nas pessoas que estão ouvindo essa palavra, Pai. Nos dá que sejamos pacificadores, que tenhamos paz com todas as pessoas. Senhor, que nós procuremos ser parecidos com Jesus todos os dias, que Ele cresça e que nós possamos diminuir, Pai. E nos ajuda, Senhor, a não guardar nenhuma mágoa, nenhum ressentimento de quem quer que seja. Nos ajuda, Senhor, a perdoar os nossos irmãos e a viver, ó Deus, em santificação. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para as coisas do alto e a priorizar as coisas do reino, em vez de coisas momentâneas e transitórias, que nós possamos olhar para aquilo que realmente tem valor, para as Tuas promessas nas nossas vidas, e que possamos viver, Senhor, em obediência ao que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nessa manhã. Amém. Queridos, um grande beijo no coração. Tchau, tchau. Até a próxima.